monólogo, eu gostaria de trocar um pouquinho com vocês. Então, quem que já ouviu falar nessa técnica de mindfulness? Levanta a mão, por favor. E quem que trabalha em loco, na área hospitalar? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre como que vocês podem conhecer essa técnica, aplicar em vocês no dia a dia e, de repente, passar para os pacientes, né, para os colegas, para os cônjuges, porque o que a gente vai falar hoje aqui é um pouquinho de saúde e bem-estar para vocês e para os seus, para todos que vocês estejam em contato. Então, vou começar com essa frase. Minha mente alegre pode elevar e até mesmo transformar a vida de outras pessoas. Então, eu sou fonoaudióloga, minha experiência maior é na área clínica e hospitalar. Então, mindfulness ele pode ser definido como uma habilidade mental. É um estado mental onde eu, a partir de um planejamento, a partir de um treino, eu consigo manter o meu foco de atenção no momento presente. A gente usa âncoras atencionais para trazer o pensamento para o momento presente, para o que está acontecendo agora. Porque a nossa mente ela tem essa habilidade de nos levar para vários lugares. E esses vários lugares podem gerar estresse, ansiedade, depressão e uma série de outros sintomas. Então a ideia dessa técnica é observar que a mente escapou e trazer a mente para o momento atual, para aquilo que a gente está fazendo. Porque as pesquisas mostram, mais para frente eu vou passar alguns dados estatísticos, que é 47, 50% do tempo a nossa mente ela não está naquilo que a gente está fazendo. Ela está lá em outro lugar, elaborando coisas e situações que nos deixam bastante estressados, inseguros, com insônia, principalmente para defesa de tese, alguma coisa nesse nível. Então, a ideia é observar que a mente escapou e trazer para o momento presente. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouco com algumas práticas, tá? Mindfulness, então a gente usa o que para manter a mente focada no momento presente? São técnicas baseadas em meditação, né? Meditação mindfulness, a tradução seria atenção plena. Então, trazer a mente para o momento presente com práticas formais meditativas e também práticas informais, que é quando eu estou fazendo alguma coisa na minha vida, como, por exemplo, lavando a louça. Então, quando a gente está lavando a louça, normalmente a gente está lavando a louça e não está ali. Ou a gente está xingando, reclamando, puta a louça, deixaram tudo isso para mim, e a mente escapou, foi lá para longe, né? Então, enquanto também estivermos fazendo alguma coisa, que seja lavando louça, que seja dirigindo, que seja escrevendo um artigo, que seja atendendo um paciente, a nossa mente e o nosso corpo estejam presentes ali, naquilo que eu estou fazendo. Então essas são as práticas informais. É engajar os meus 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão, para aquilo que eu estou fazendo no momento presente. E isso eu posso fazer ao longo do meu dia. Eu não preciso estar meditando para estar focada a minha atenção enquanto eu estou lavando a louça. Então, por exemplo, aqui eu não estou meditando, mas eu estou extremamente atenta ao que vocês, né, ao que eu estou falando e na escuta de vocês. Então, o meu cérebro já se acostumou com esse estado da prática informal de mindfulness. E esse autor, ele diz ainda que mindfulness é muito mais do que um ato de meditar, e sim tem a ver com o próprio interesse pela vida. Às vezes as pessoas falam, não, mindfulness não é pra mim, eu não consigo ficar zen morando em São Paulo. Você não conhece meu orientador ou meu chefe. Mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com o seu interesse pela vida. Como que você pode lidar com uma postura interna mais presente, mais assertiva, mais resiliente, independente do que o chefe, o orientador ou os pacientes trazem, né, de desconforto. É como eu lido com o desconforto e não o que o desconforto traz e gera em mim. Bom, e eu sou fonoaudióloga de formação, e como que eu fui parar nesse curso de mindfulness que eu fiz ali na Unifesp? Bem, eu passei por uma questão pessoal bem séria, né? Eu sou fonoaudióloga, tenho formação há 20 anos, e há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive um problema na minha tireoide.
E aí eu comecei a pensar, falei, olha que engraçado, eu sou fonoaudióloga, tenho com problema de tireoide, será que existe alguma relação? Ai, mas eu acho que não, tantas mulheres hoje têm problemas de tireoide, ai, não tô nem aí, isso não quer dizer nada. Aí passou um tempo, eu comecei a prestar atenção em outras técnicas, física quântica, meditação, e aquilo começou a chamar a minha atenção. Eu nunca tinha feito terapia na minha vida, porque eu achava que eu sabia tudo da minha vida, e por que eu ia perder meu tempo em falar com um terapeuta? Pois bem, e aí eu resolvi falar, não, eu acho que eu preciso entender o que aconteceu isso comigo. Não é simplesmente fazer a remoção da tireoide e tudo bem. Deixa eu ver se eu entender isso vai me deixar um pouquinho mais confortável. E sim, a partir de Mindfulness, por exemplo, que é uma das técnicas que eu estudei, eu comecei a prestar mais atenção em mim. Sabe aquela coisa de ficar reclamando dos outros a vida inteira? Né? De ficar com a arma apontada, né? E ficar... Eu tenho uma professora que diz assim, o contrário da morte é o nascimento e o contrário da vida é a reclamação. E eu era uma pessoa que só reclamava, eu acabava não vivendo. Até que aconteceu isso comigo. Eu falei, não, deixa eu prestar atenção no que está acontecendo comigo. E ao prestar atenção no que estava acontecendo no momento presente e na minha postura, eu comecei a ter atenção que eu realmente estava vivendo no piloto automático. Né? Então eu trabalhava em vários lugares, eu moro no interior, mas eu trabalhava em vários lugares e vivia estressada. E comecei a fazer uma correlação com o que tinha acontecido comigo, da vida que eu estava levando. E aí eu caí no mundo da epigenética e comecei a compreender que o meu meio ambiente, ele interfere, né, 100% na minha saúde ou na minha doença. E Mindfulness justamente foi como um presente na minha vida, que eu pude estar atenta a mim mesma. E quantos de nós não vive sem estar atento a nós mesmos, né? Porque o chefe mandou, ou porque tem que entregar tal trabalho, ou porque o marido é assim, ou porque o filho é assado. Tá, mas e a gente? Como que a gente se apropria da nossa responsabilidade, do nosso poder em relação ao nosso bem-estar? E Mindfulness é uma técnica tão simples, que a gente pode se gerenciar, pode se organizar com 5 minutos, 10 por dia, e ter essa autopercepção. E é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, a partir dessas reflexões comigo, eu comecei a estudar outras áreas e aí que surgiu esse nome, fonoaudiologia sistêmica, que eu observei que o problema não está apenas na criança que não fala ou naquele profissional que tem um distúrbio de comunicação, e sim está no meio ambiente que ele está inserido e no comportamento, como que ele lida com o meio ambiente que ele está inserido, que vai dizer se ele tem uma fonação adequada, se ele tem um distúrbio de voz, ou mesmo aquela criança que não fala, será que ela está recebendo os estímulos do meio ambiente adequadamente? Então é esse olhar sistêmico que hoje eu trabalho, é esse olhar sistêmico amplo que Mindfulness traz. Então como que eu posso me comportar diante do estresse de estar morando em São Paulo, por exemplo, e ficar às vezes 2 horas parado no trânsito, né? Então, a partir de hoje vocês podem, em vez de mexer no celular, de repente fazer uma atenção plena na respiração e algumas outras técnicas que promovam esse estado de presença e não estresse. E eu percebo que ainda essa relação da comunicação, como que eu lido com o que está acontecendo com o meio ambiente. Então lembra que eu falei, o contrário da vida, né, é a reclamação. Então quando eu sei o que está acontecendo comigo, quando eu estou presente ali para mim, paradinho, eu lido muito melhor com o que eu estou sentindo internamente, com as minhas percepções fisiológicas. Estou triste, estou com raiva, estou ansiosa, estou com batedeira no coração. Então essa minha comunicação interna tem a ver com o meu estado de presença. E uma pessoa muito mais presente é uma pessoa muito menos ansiosa, muito menos estressada e consegue ter uma comunicação mais fluida com aqueles que chegam até ela. E o que aconteceu comigo foi que eu parei de reclamar dos outros. E não que os outros não me tragam problemas. O ser humano traz bastante problema. Mas eu optei por
responder melhor àquele problema que a vida me presenteou. E eu tenho certeza que eu tenho muito mais saúde hoje com 40 do que com 30. Então, esse estado de presença faz a diferença nas nossas vidas. E vocês são da área acadêmica, tem inúmeras pesquisas dos benefícios de Mindfulness na área psiquiátrica e, enfim, qualquer patologia. Então, do livro Mindfulness, a definição vem da língua Pali, que une 3 intenções: de estar atento, de estar presente e recordar o que aconteceu. Recordar e ter atenção para ter consciência. E as pesquisas mostram que nós estamos 47% do tempo desatentos. Então a gente está aqui de corpo, mas os pensamentos estão bem longe. E Mahabharata diz que o que não está aqui não está em nenhum lugar. E sabe, eu trabalho com crianças lá no consultório e eu recebo muito o diagnóstico de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu fico me questionando, será que a professora que está dando aula lá para ele também consegue estar atenta, estar presente às 4 horas que ela fica lá em sala de aula? As crianças hoje em dia, elas têm uma habilidade de captar tantas informações através do meio digital, através de vários outros estímulos, e fazer a criança ficar ali sentadinha 4 horas. Mesmo a gente, né? Ficar ali atento depois de tanto tempo, depois de tanto cansaço, depois de tantas outras experiências que a vida nos traz, será que a gente consegue realmente estar presente? Então essa técnica é muito utilizada em escolas, eu dou muito curso em escola e super funciona, mesmo com crianças com diagnóstico de TDAH, mesmo com pacientes depressivos, ansiosos, não sei qual é o público de vocês, mas as pesquisas estão aí para confirmar isso. Mindfulness, então, pode ser o oposto da desatenção. O cachorrinho está ali, né? Apreciando a paisagem. E de vez em quando, eu vou aqui no Parque do Ibirapuera. E eu não moro mais em São Paulo há 15 anos. E eu lembro que quando eu frequentava Ibirapuera, as pessoas iam para se divertir mesmo, ou caminhar, ou correr, né? Hoje em dia, as pessoas, elas estão assim, né, praticando alguma coisa, vendo alguma outra coisa e, né, aquela beleza toda do parque, por exemplo, eu acho que os filtros, né, visuais nem captam, porque a pessoa está ali focada no celular. Será que realmente o corpo corresponde àquela atividade física de uma maneira efetiva? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não. Então a gente tem essa mania de estar caminhando e estar pensando, elaborando. Nossa, o que está faltando no mercado? Preciso entregar tal trabalho. Meu Deus, olha que chuva. Será que eu vou pegar trânsito? E a mente escapou. Né? Com esse treinamento é possível manter a mente focada, presente lá no corpo. E o que Buda chamou antes, né, de sofrimento, agora a gente chama de estresse. Quantas comorbidades hoje em dia, né, começam com o estresse. John Kabat-Zinn é o fundador dessa técnica de Mindfulness. Ele começou, né, os estudos, as percepções lá na Inglaterra, num hospital. Muito bem. Então, como eu falei que aqui não é um monólogo, que a gente vai participar ativamente, então a gente vai fazer a prática da respiração. Então, eu vou pedir para vocês deixarem as bolsas embaixo, deixem o celular e fiquem em uma postura confortável. A gente vai fazer a prática da atenção plena na respiração. Quem quiser ficar de olho aberto ou fechado, fica à vontade. Então, fiquem numa postura confortável, que sustente a prática de vocês até o final. E o convite é para que vocês prestem atenção no ar entrando pelas narinas. Observe se existe uma variação de temperatura enquanto você inspira
enquanto você expira. Observe se ao inspirar, o ar é levemente mais frio do que ao exalar o ar. Lembrando que se a sua mente escapar, os pensamentos começarem a elaborar, não tem problema nenhum. É só a mente fazendo o seu próprio papel. Com gentileza, traga a sua atenção à respiração. E note os seus ombros. Observe se ele se eleva a cada respiração. Observe ainda os movimentos do seu tórax. E o movimento do seu abdômen, caso você note que ele também se movimenta. Sem querer mudar absolutamente nada, apenas respire e observe. E volte a sua atenção ao espaço, aos apoios das pernas, dos pés. Apoios das costas, posição dos braços. Trazendo essa prática ao final, abrindo os olhos. Tudo bem? Alguém poderia compartilhar como é que foi a prática? É um relaxamento, né? Dá pra sentir coisas simples que a gente não para perceber nesse momento de agir. Sim. Sentir o presente é bom, dar um relaxamento. Eu terminei com vontade de dormir. E você observou a mente escapar? Alguns momentos da prática? E o que você fez quando a mente escapou? Ter atenção para a respiração, para o ar entrando. Tantas quantas vezes a mente escapar, porque, gente, ela escapa, né? Mesmo em pacientes comatosos, a gente sabe que tem funcionamento cerebral ali. Tantas quantas vezes a mente escapar, a gente pesca. Usa a âncora atencional, essa é uma prática que é a âncora da respiração. De Mindfulness, a gente tem várias outras âncoras. No programa de 8 semanas, que é o curso completo, existem mais de 20 âncoras. Essa é a âncora da respiração. Quando eu observo que minha mente escapou, eu com bastante gentileza trago de volta. Eu costumo falar com gentileza porque as pessoas costumam falar assim pra mim: isso me irrita, me dá uma raiva, porque minha mente vive escapando. Aí eu falo pra pessoa: dá o chicotinho pra mim, para de se punir, porque a mente escapa mesmo, né? Não julga a mente, ela realmente vai escapar. E aí você traz de volta tantas quantas vezes ela escapar. Porque se ela escapar e eu ficar julgando, né, me punindo, ficar com raiva de mim mesma, eu não vou conseguir trazer a atenção para o momento presente. Isso vai gerar uma poluição de estresse
eu vou ficar energeticamente enlouquecido. Então a ideia é, nossa, escapou. Eu observei que ela escapou, eu trago de volta. As pesquisas com imagem, PET scan, diz que o estado real de mindfulness é apenas esse de observar que a mente escapou. Nem é tanto trazer ela de volta. Eu achei muito curioso esse último estudo. Então, quando a pessoa percebe que a mente escapou, esse é o estado atencional, que é o estado da consciência. Nossa, eu estou aqui presente, olha onde meus pensamentos estão. E aí eu trago a atenção de volta. Então esse, né, segundo essa pesquisa mais atual, é o estado mindfulness. Não trazer em si apenas, mas só essa observação já é um estado atencional positivo. Bom, muito obrigada pela sua partilha. Alguém ficou muito irritado? Foi muito difícil? Sabe quanto tempo nós fizemos essa prática? 3 minutos. A prática dos 3 minutos, o protocolo de Jon Kabat-Zinn, ele é baseado nessa prática dos 3 minutos, né? MBTC, que é, eu me percebo no espaço, trago a atenção para a respiração, para o meu corpo e volto para o espaço novamente. Tantas quantas vezes a gente puder fazer isso ao longo do nosso dia, a gente vai ter mais saúde, mais presença, né? Menos estresse. E aqui a gente fez sim, em 3 minutos. Mas essa prática, né, de ter atenção no ambiente, trazer para mim e abrir de novo a atenção para o ambiente, eu posso fazer em 1 minuto. Eu posso fazer quando eu vou fazer xixi. Quem trabalha no hospital sabe que às vezes a gente não tem tempo, né? Fala, nossa, eu nem fui no banheiro hoje. Mas quando a gente vai, a gente pode ter esse momento de atenção. De repente, ao invés de distrair a cabeça e olhar o WhatsApp. Ter esse momento atencional, dessa prática dos 3 minutos, mas que pode demorar 30 segundos ou 1 minuto, também traz muitos benefícios à nossa mente, ao nosso corpo. Tá? Então, façam e vejam o efeito no final do dia. Veja o efeito depois de 1 semana. Veja o efeito depois de 21 dias. É realmente incrível. Então, já perguntei, né? Então, qual é a percepção? Como que você está nesse momento? Então, tem vários áudios, vídeos no YouTube disponíveis, né, de prática guiada de mindfulness, né? Então vocês podem de repente se dedicar a um horário especial de vocês, que seja de manhã ou no final do dia. E aí fazer essas perguntas: como é que eu estou nesse momento? Como é que eu estou me sentindo depois da prática? Né, eu senti um calor no peito, senti meu braço formigando, senti frio nos meus pés. Normalmente as pessoas falam assim, não senti nada, foi ótimo. É porque a mente estava tão longe que ela nem trouxe a atenção para o corpo. Então a pessoa estava tudo, menos mindfulness. Sempre a pessoa tem que sentir alguma coisa. Sentir meu coração batendo. Nossa, me deu assim uma emoção de alegria ou de preocupação durante a prática. Ou como é que eu estou agora? Então se perceber. Quando a pessoa fala, não, estava tudo ótimo, o nada, é porque a pessoa não estava atenta. Então, sensações corporais. A gente perdeu essa habilidade, né, de falar, o que eu estou sentindo? Né, o que você está sentindo? É mais fácil falar para ela, né? Faz tal coisa com seu marido, faz tal coisa. E a nossa autopercepção? O que eu estou sentindo? Fiquei com raiva? Fiquei com medo? Fiquei angustiado? Qual a parte do meu corpo que mais se manifesta essa emoção? Sua mente percebeu? Você percebeu que a sua mente pensou em algo diferente da prática? Gente, sim. Desde, meu Deus, quando vai acabar essa prática? Isso não é pra mim. Olha, será que eu vou pegar trânsito? Será que vai dar tempo de? A mente, ela leva para esses lugares, mas não tem problema. A gente traz a atenção, né, com essa intenção. Quero estar presente. Isso é uma das habilidades mindfulness, né? Então, já falei que 50% do que a gente está fazendo não tem nada a ver com o que a gente está pensando. Sim. Porque há um tempo atrás eu fiz um curso, né, de psicologia do autoconhecimento. E trabalhava bastante essa parte da meditação e tudo.
Só que era, claro, a respiração sempre é muito focada e tudo, mas eu queria saber se é utilizada, né? Também, por exemplo, você imaginar, a gente aprende a imaginar uma luz azul para relaxamento corporal, Sim. enfim, isso é pertinente utilizar? São várias técnicas baseadas na meditação. Para Mindfulness, a gente usa poucos conteúdos imaginatórios. Mindfulness, a gente usa mais a atenção focada no momento presente. Então, existem técnicas de meditação transcendental, meditações de cura, meditação de frequência dos chakras. Existem várias técnicas. Essa de Mindfulness, que é a que eu acredito que seja a única que tem estudo científico, a ideia é trazer a atenção para o momento presente, ancorando em algumas partes do nosso corpo. No programa MBTC, nós temos âncoras atencionais na imaginação, como, por exemplo, atenção aos sons e aos pensamentos, mas aos nossos próprios pensamentos. Técnicas assim, muito elaboradas, de visualizações, em programa de Mindfulness a gente não usa. Então, essa visualização de chama, né, de cores, no protocolo nós não temos. Música também não? Não. Às vezes a gente coloca, né, no programa de Mindfulness alguma música para despertar alguma sensação corporal, mas a ideia de Mindfulness é trazer a atenção no momento presente, sabe? Então, algumas técnicas dessas de visualização nós não utilizamos, porque isso acaba que a mente escapa mais. Né? E não é a ideia dessa prática, dessa técnica, é trazer a atenção no que você está fazendo no momento presente, nas ações. O que eu mais escuto é assim: ai, Bia, é ótimo Mindfulness, mas eu não tenho tempo. Né? E eu ouvi disso de uma diretora de escola, que foi o meu primeiro grupo. Ela falou, eu só tô aqui mesmo porque, sabe, que o curso é de graça e porque o dono da escola me obrigou. Eu não quero estar aqui. Eu falei, bem-vinda. Delícia ouvir isso no primeiro dia, mas acolho, né? E foi transformadora a mudança dela, e no final ela falou exatamente isso. Ela falou aquilo que eu achei que era uma perda de tempo, que eu podia estar fazendo, né, projetos, ou descansando, ou elaborando alguma coisa com os meus netos, né, que ela já era uma senhora. Eu vi que eu ganhei vida. Nessas 2 horas que eu fico aqui, por 8 semanas, eu vi o quanto eu ganhei de vida. Eu parei de reclamar na minha nora, parei de reclamar de várias questões pessoais que só estavam me levando a um estado mais estressado. E, nossa, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia para começar o meu dia. Então, essa situação, por exemplo, foi muito desafiadora para mim, porque ela não queria estar ali. E não tem coisa pior, né, do que a pessoa ensinar para alguém que não queira ouvir. Mas foi muito bonito. Então, Buda diz, né, só há um tempo que é fundamental despertar e esse tempo é agora. E eu adoro essa frase de Einstein. Quando uma mente se abre para algo novo, ela nunca volta ao seu tamanho original. Eu também conheci uma pessoa, um professor que veio numa palestra e ele falou assim, é muito bonito isso, eu jamais imaginei fazendo essas coisas, eu achava que essas coisas não eram para mim. Mas nesse momento eu não vou fazer o curso, tá bom? Eu falei, não, quando você estiver pronto, ok. Passou muitos meses. E aí ele me mandou uma mensagem no Instagram. Beatriz, o meu tempo chegou. Depois que eu conheci aquilo, eu nunca mais pude esquecer do como eu não estava me cuidando. Com coisas tão simples do meu dia a dia, eu poderia ter uma vida muito mais equilibrada. Eu nunca mais esqueci daquilo. Eu acho que eu quero fazer o curso. Então, é isso. Quando a gente tem uma nova ideia, nossa cabeça nunca mais volta ao estado anterior. Então, mais uma vez falando, né, ter curiosidade é caminhar em busca da verdade, né? Eu costumo brincar, que é parar de reclamar e falar, não, o que está acontecendo de verdade? Deixa eu perceber. A gente tem até uma brincadeira que diz, né, existem 3 lados da verdade, né? O meu lado, o seu lado e a verdade. Mindfulness traz isso. O que está acontecendo de verdade? Qual é a percepção que você tem diante de um conflito, diante, né, da vida acontecendo?
Promove sensações no corpo e na mente presente sem criticar, sem julgar, transformando a resignação, aquele estado vítima, em resiliência. É estar aquilo com que se tem. Transforma as reações, impulsos em respostas. Bom, aqui eu sempre dou o exemplo. Imagina só, você está dirigindo, né, distraído, e aí de repente você toma uma trombada. Alguém bate no seu carro. Como ter um estado atencional num momento tão estressante? Que é um momento de fúria, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa, chegando, indo para algum lugar. E aí, de repente, alguém tofe no seu carro. E aí? A nossa experiência é sempre reacional, xingar. Nossa, isso só acontece comigo. Ou me xingar, né? Ou xingar o FDP que fez aquilo comigo. Como ter um estado de atenção frente a algo inesperado? Se eu estou com meu cérebro treinado, eu consigo me perceber na batida, eu posso focar a atenção na minha respiração, e ao invés de sair xingando, me estressando, me poluindo, eu posso responder àquela situação que é imutável. Não posso voltar lá no tempo. Então eu posso de repente respirar e falar, não, realmente eu tomei uma batida. Como que eu posso escolher uma resposta? Ao invés de reagir e de repente foi só uma batidinha e eu transformar aquilo num fuzuê, porque às vezes é só uma batidinha, a gente transforma num fuzuê. Então é a verdade, né? Tem situações que são tão pequenininhas e a gente acaba fomentando e conversa com um e com o outro e a mente vai e elabora um monte de historinhas. Não, o que aconteceu? Tomei uma batida. Eu posso responder a essa situação, né, de uma maneira mais equilibrada e harmoniosa. Isso leva um tempo de treinamento, a neurociências que diz que são 21 dias de treino, mas também é muito possível, mesmo numa situação estressante dessa. Quando foi a última vez que você tirou um tempinho para você? E é um tempo curto. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez, ela falou, nossa, mas eu vou ter que introduzir mais uma coisa na minha vida, eu não tenho tempo para isso. E eu falei para ela, olha, mas isso é a coisa. Não é mais uma coisa, né? Não é mais uma tarefa, né? Porque as pessoas estão cheias já de tarefa, mas isso é a tarefa, é a coisa que faz com que você planeje muito melhor o seu dia, né? Se você está atento, você consegue ali colocar um cronograma e está muito menos estressado. Então, mindfulness, gente, não é mais uma coisa, é a coisa que vocês podem introduzir no dia a dia de vocês. Aqui tem um pouquinho a ver com a intuição. Quantas vezes aquela voz fica falando, né? Faz tal coisa, vai por tal caminho. E a gente nem dá ouvido, porque a gente nem está prestando atenção mesmo. Permita-se o desejo de se conhecer. O que é essa maravilha chamada corpo? Essa pititica ali, ela é a minha caçula, é a minha terceira filha. Nessa foto ela tinha 4 anos. Ela é praticante de mindfulness desde que nasceu. Ela é assim, ela faz circo, então ela cai horrores, né? Que no circo, imagina, sobe no pano, cai. E quando ela cai, ela fala, tô bem. Ela demora, né? Tem um tempo de latência assim. Quando ela chora, eu escuto o barulho. Plaf. Aí, quando ela chora, eu falo, foi grave. Alguma coisa aconteceu. Mas ela tem uma percepção dela antes de reagir. É impressionante. E quando não foi nada muito grave, ela fala, tô bem, mãe, tô bem, tá tudo bem. Então, é incrível porque ela era terrível, assim, sabe? Espoleta mesmo. E o estado atencional fez com que ela tenha mais cuidado com ela mesma. Então, ela saía, se machucava, se esbarrava e gostava de subir em tudo quanto é lugar. Hoje ela continua fazendo isso, mas muito mais atenta, né? Ela tem a percepção do autocuidado e isso é fantástico para quem pratica mindfulness. Então, é engraçado o tempo. Quando ela cai, demora 5 segundos para ela começar a chorar. Muito engraçado.
Muito bem, a gente vai fazer outra prática agora, é a prática do escaneamento corporal. Mesma coisa, fiquem numa postura confortável, deixem celulares de lado, se possível. E é um convite a quem quiser prestar atenção no próprio corpo. E quem achar melhor pode fechar os olhos ou mantê-los abertos. O convite é para que você foque a atenção inicialmente no seu couro cabeludo. Você pode observar a variação de temperatura ou não. E repouse sua atenção na sua face, na região da testa, que é uma área que costuma carregar bastante tensão. Veja como é que estão os seus lábios, a sua língua na boca. Perceba também os seus ombros. Observe se há assimetria de um lado para o outro. Observe seu tórax e a região das costas ao mesmo tempo. Note ainda a diferença do apoio que as costas têm e que o tórax não tem. E repouse a atenção agora nos seus braços. Da escolha inconsciente que o seu corpo fez, ao deixar os seus braços assim como estão. Note se os dedos estão unidos. Ou separados. E preste atenção no seu abdômen. Note se há movimento enquanto respira. Região dos glúteos. Observe se há variação de temperatura. Quem sabe você pode notar ainda a textura de onde seus glúteos se apoiam.
E observem suas pernas. Perna direita. O pé direito. Note se se o pé direito está apoiado no chão. E compare com o lado esquerdo. Sem querer mudar absolutamente nada no seu corpo. Apenas observe. Observe ainda o seu pé esquerdo, se ele está apoiado. Se a sua perna esquerda está simétrica com a direita. E faça uma respiração consciente. Movimentando os dedinhos das mãos, trazendo essa prática ao final. Abrindo os olhos. Tudo bem? Quem achou dificílimo e gostaria de compartilhar? Acharam fácil? Alguém pôde perceber alguma sensação no corpo? Conseguiram notar a simetria de um lado, de outro? Sim. Achei muito difícil deixar a perna relaxada assim, né? Sem dedos, não sei. Deitado, fica totalmente relaxado. Aí a perna você vai percebendo, para no ombro, parece que você está bem torto assim. E a respiração, porque quando você começa a pensar raciocinando, você pensa numa expansão torácica que você conhece. E quando você presta atenção, quando prestei atenção no meu corpo, eu vejo que eu fico tentando encolher a barriga assim, não respiro direito. Ótimo. Foi muito boa a sua colocação, porque a ideia de Mindfulness assim, não é mudar nada, né? Não é nem ensinar a respirar. Apenas perceber, nossa, a minha respiração é curta. Né? Eu não faço uma expansão na minha região abdominal, como poderia fazer de repente, para trabalhar um pouquinho mais o meu diafragma, para sentir um efeito de uma respiração mais prolongada e uma sensação de bem-estar secundária. Mas as pessoas, elas acabam confundindo mesmo. Ai, eu não consegui relaxar. O relaxamento, ele pode ser um ganho secundário, né? Mas não é a ideia de Mindfulness trazer o relaxamento, né? Vamos relaxar, ficar zen, né? Não. A ideia de Mindfulness é justamente perceber o desconforto. Eu tinha uma aluna que falava assim, nossa gente, mas eu tenho uma raiva, principalmente quando você fala escaneamento corporal, porque eu falo, meu Deus, o meu corpo é enorme, ela vai ficar 10 minutos. Aí eu falava pra ela, o que é a raiva? Não, é a raiva. É a raiva. Eu falava, não, volta, o que é a raiva? Ela não conseguia me descrever o que era a raiva no corpo dela. Falei, então vamos elaborar a raiva. Você tem alguma percepção, alguma sensação no seu corpo? Gente, ela não conseguia trazer a tal da raiva para o corpo dela, ela só falava, eu tenho raiva.
E aí ela percebeu que ao longo do dia dela, né, no cotidiano, ela falava várias vezes por dia: tô com raiva, tô com muita raiva, você me irrita. Então era uma reclamação que ela sempre via no outro, mas na verdade ela nem sentia a tal da raiva nela. Ela não conseguia ter essa clareza de que raiva pode ser um rubor. Eu fico preocupada, eu fico enfesada, meu intestino trava. Ela não tinha essa clareza. Ela via que era mais um mau hábito de reclamar, de falar de raiva, mas realmente ela não teve essa percepção. Já uma outra pessoa, eu consegui elaborar uma emoção com ela e ela conseguiu me trazer com bastante clareza o que era, né? Eu sinto sim, é uma coisa que sobe e desce no meu braço e eu não sei o que é isso. Então essa percepção, essa sensação no corpo dela, então você percebe, você fica com isso, sem tentar relaxar o braço e respirar. A ideia de Mindfulness não é essa, relaxar, é perceber como você lida com essa percepção. E os estudos mostram que quando eu percebo esse desconforto, ele se dissolve. A partir do momento que eu tenho consciência do meu desconforto, ele desaparece. Apenas tendo essa percepção, sim, os estudos estão aí para demonstrar e confirmar isso. Então, o relaxamento, ele pode ser um ganho, né, secundário. Mas tem dias que Beatriz, eu fiz esse treinamento há anos atrás, eu ainda não consigo relaxar. E aí eu saio da prática enfesadíssima, eu falo, gente, mas essa prática não rendeu hoje. Porque a gente sempre tem essa sensação, quando fecho os olhos eu preciso estar em paz. Eu quero viver em paz. Isso não é uma verdade. A gente não consegue estar em paz, né? Vivendo no Brasil, enfim, sendo ser humano. Então é como lidar com essa situação de estresse. Eu costumo brincar lá no meu consultório que é cuidado quadrado. A vida está acontecendo lá fora, mas como que eu lido lá com o meu quadradinho? Com a minha experiência, mesmo com raiva, mesmo estressada. Eu posso ter uma autocompaixão, eu posso ter autocuidado, eu posso ter mais presença. E aí todas as coisas do meu cotidiano, elas se dissolvem. Mais alguém gostaria de compartilhar? Tudo bem? Praticantes de Mindfulness, então, têm autoconsciência, conseguem se equilibrar, se autorregular, tem mais motivação, mais empatia e melhora a competência social e de comunicação. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu falo com fulano e fulano não me entende. Mas será que você se entende? Né? E normalmente é assim, ninguém entende o que eu falo. E isso vai desde funcionário até patrão, até filhos e cônjuge. Aí eu falo, mas será que o problema está em todo mundo? Ou é você que não se conhece, você que não tem essa percepção interna e aí fica difícil das pessoas te entenderem também. Aqui é uma citação de Rumi, né? Então, existem 2 tipos de inteligência adquirida, aquela que a gente aprende aqui na USP, aprende na escola, e a inteligência inata, que é aquela que a gente já nasce prontinha e que está ali esquecido num lugar do nosso inconsciente. Ela não perde o vício e nem estanca, ela é fluida e se move de dentro para fora. Essa coisa da comunicação interna. Essa habilidade de estar presente nós temos. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. A maioria. Gente, quando um bebê vê um controle remoto pela primeira vez, o que eles fazem? Gente, é uma delícia, né? Eles põem na boca, aí eles fuçam no lugarzinho que coloca pilha, e eles estão ali num estado profundo de presença, explorando aquilo, né? Ele não quer saber se aquilo tem campo eletromagnético, se todo mundo passou a mão. A cabeça dele não tem essa clareza, essa consciência. Ele está lá, gente, feliz. E quando a gente dá um brinquedo caríssimo da Fisher Price também, é um absurdo quanto eles se voltam a atenção à caixa. E aí eles exploram e sobem na caixa e rasgam a caixa. Eles estão ali num profundo movimento de presença, de clareza. Eu estou aqui.
Isso é inato, a gente perde essa habilidade, porque começa a vir os aprendizados, a consciência acaba interferindo. Então, Mindfulness é fazer a gente lembrar desse estado de presença que um bebê tem quando está com controle remoto, ou quando está com a caixa caríssima. A gente pagou 300 pau num brinquedo, ele vai com a caixa de papelão. Então, essa habilidade de estar ali, admirando a paisagem, né? De estar ali focada no que a gente está fazendo enquanto está fazendo. Que seja lavar a louça. Lavar a louça presente, gente, a gente lava mais rápido. Eu cronometrava com meu filho. Ele reclamava de lavar a louça. Eu falava, Dudu, olha só, vamos fazer mindfulness. A louça vai ser exatamente a mesma. Mas para de reclamar e foca a atenção na louça. Veja o tempo que você vai se livrar da louça. E realmente é muito mais rápido. Porque o cérebro ele se engaja naquilo que ele tem que fazer. Então deixa a reclamação e vai para a ação. Muito bom, mais uma prática. Alguém tem aversão à uva passa? Sempre tem um no grupo. Tem. Ótima oportunidade. Por favor. Obrigada. Então vocês peguem algumas uvinhas e guardem na mão para a gente fazer a prática. Eu também. Escrafunchava o panetone. Comia só as frutinhas cristalizadas. Eu também. Mas agora eu acostumei. Agora eu tô amiga dela. Todo curso ela tem. As pessoas às vezes me falam, mas prática da uva passa, por que não é chocolate? Tem um porquê. Então vamos lá. Um convite à prática de Mindful Eating. Claro. Porque assim, bem instigado, na verdade, porque para mim é um pouco diferente, né? Sim. As práticas que eu já exercia anteriormente, Sim. eu já achei fabuloso. E, por exemplo, você disse que não é pra gente ficar zen, né? Esse não é o intuito dessa prática. Não. Sim. Mas, no caso, se eu perceber algum desconforto, o que eu preciso fazer para que ele seja eliminado? Mindfulness, a gente não tem essa ideia de eliminar, a gente fica com isso. Porque senão a gente acaba... a gente percebe isso. Existem algumas práticas que até o professor De Marzo, ele inclui isso no curso de Mindfulness, mas isso não está no protocolo. Que é, por exemplo, eu estou com uma dor, tenho bursite. E aí eu não consigo praticar porque eu estou com a dor na bursite, com a dor no meu ombro e isso fica latejando. Então, uma das práticas que o De Marzo introduz, mas isso não está no protocolo do Jon Kabat-Zinn, é você foca a sua atenção na dor. E aí você imagina que ali tem uma forma geométrica. Aqui a sua mente imaginar. Imagina um círculo. E aí você foca nesse círculo lá no seu ombro. E você pode engajar o seu cérebro a forçar, diminuindo esse círculo. E aí a consequência pode ser uma diminuição da dor. Mas isso não está no protocolo. Eu acabo sim, porque as pessoas vêm para o curso pós-trabalho. E muitas vêm com dores, né? Dor de cabeça, dor nas costas. Então eu acabo introduzindo, mas isso não está no protocolo. O fato é que quando eu tenho consciência dessa parte do meu corpo que está doendo, o efeito colateral é, apenas tendo consciência, essa dor ela se esvai. Mas às vezes a pessoa está tão crente de que ela precisa do remédio, né? E essas crenças inconscientes, elas te apoiam a sempre buscar alguma coisa fora que vai solucionar o seu problema. Mindfulness, a ideia é trazer a autopercepção e o poder e responsabilidade diante daquela dor. Então, para o Kabat-Zinn, isso é uma verdade, você focando a atenção no desconforto, pode ser uma emoção. Eu não consigo trazer nenhuma área do meu corpo, eu não consigo perceber. Mas, gente, eu tô com tanto medo, eu percebo, eu tô com medo. Estou com essa sensação de medo. Então você foca no medo. Se você não conseguir trazer em alguma área do seu corpo, você fica, ok, eu estou com medo. E aí você traz para essa âncora atencional. Se for na prática da respiração, para a respiração. Ok, eu estou com medo, mas eu vou respirar. Se for na âncora do escaneamento corporal, ok, eu estou com medo, mas eu vou focar a atenção no meu quadril. Ok, eu estou com medo, mas eu vou prestar atenção nos meus pés, como é que eles estão. Então tem gente que não consegue ter essa percepção clara do corpo.
Às vezes a pessoa nunca fez atividade física, então só fica com alguma coisa mental mesmo, elaborando. Ok, fica com isso. Eu estou com isso, afirma. E aí você lembra da âncora atencional. Entendeu? Então dá sim para introduzir. Se é uma área bem específica, imagine uma forma geométrica. E imagine que essa forma geométrica ela está reduzindo. Mas a gente não trabalha muito essa parte elucubrativa da imaginação nos programas de mindfulness. Num curso à noite, por exemplo, eu começo com uma música. Porque a pessoa ela chega tão pilhada, ela não consegue sentar aí e ficar. A pessoa fica coçando a cabeça, ela fica desconfortável. Não, eu começo com uma música. Ou uma prática corporal, que é a próxima que a gente vai fazer. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas isso não é pra mim. Eu falo, não, faz então ser para você. Eu dou sempre o exemplo do Michael Phelps, né? Depois que eu vi ele com aquele mundo de medalha, né, na Olimpíadas, aí eu vi uma entrevista dele. Eu achei muito curioso porque ele diz assim, as pessoas só veem o resultado, né, de eu ter um monte de medalha. Ninguém vê todos os dias que eu acordei 4 horas da manhã com raiva de acordar. Porque eu não queria treinar 4 horas da manhã no frio lá dos Estados Unidos. Mas eu levantava e aí o desconforto passava. Então as pessoas às vezes elas querem o quê? Que a paz venha, que a atenção plena venha como uma osmose. Não é verdade, isso não vai acontecer. Então com crianças em sala de aula ou uma turma mais agitada, eu começo pulando. Vamos lá, vamos pular. Então você faz a atenção vir de uma maneira forçada, de uma maneira exagerada até, sabe? Porque senão isso não vem assim. Porque senão a gente precisa ir lá na montanha, né? Lá no Tibete, meditar. E a ideia de mindfulness é levar para o hospital, trazer para a academia, para todos os lugares, porque mindfulness é para todos. Né? Tem estudos de mindfulness, até a Érica, ela fez o pós-doc dela aqui em esquizofrênico. Foi um trabalho incrível, a Érica Leonardi. É um trabalho incrível. Então, se pessoas com diagnóstico de esquizofrenia conseguem, né, a gente consegue. É trazer a atenção no momento presente. Falar, ai, mas eu não estou conseguindo hoje. Não está conseguindo? Então vai, pula. Pula, né, vamos fazer alguma coisa com o corpo, que aí a atenção plena vem para o corpo. Que é muito trazer essa atenção, essa percepção para o físico mesmo. Você quer comentar alguma coisa? É segurar, também, eu combinei com ele, de eu prolongar aqui. Ótimo, perceber isso é legal. Então vamos lá. Vocês vão pegar uma uva. Eu tenho absoluta certeza que ninguém nunca cheirou uma uva passa antes de comer. Quem comeu aqui uminha antes? Aham, ok. Ok. Tem grupo que termina antes da prática. Lembra, né, Carlos? Ai, meu Deus. Então vamos lá. Então se você coloca em uma narina. E lembrando que os pensamentos virão. E ok, você observa os pensamentos e traz a sua atenção para o olfato. E observe na outra narina se há diferença. E visualize a uva passa agora e faça alguns apertos assim. Como se a gente estivesse brincando com ela. Observe suas rugosidades, seu tamanho. Vocês podem colocá-la na palma das mãos e brincar com o tato e apertar. E os pensamentos virão e vocês foquem a sua atenção nos sentidos. E como uma criança
Pegue agora a uva e passe ao redor dos lábios. E perceba. E perceba que quando você está na parte superior do lábio, dá para sentir o cheiro dela novamente. E como uma criança brincalhona, coloque na boca e não mastigue. Como os filhos de vocês fazem. Brincam com a comida na boca. Brinquem. Apertem a uva contra a papila, contra o palato. Com a ponta da língua, perceba a rugosidade dela. Observem o impulso de mastigar, não mastiguem, apenas apertem. Joguem de um lado para o outro. Perceba a uva dentro da boca. E só então mastiguem. Não engulam. Mastiguem de um lado. Capturem. Joguem para o outro lado. Não engulam. Percebam em quantos pedacinhos ela se dissolveu. E só então engula. Quem já comeu uva passa dessa maneira, levanta o dedo. Isso mesmo. Por que a uva? Porque a uva a gente tem a mania de comer como? Bocados, né? E vai comendo e nem vai percebendo, né? E é calórico, gente, pra chuchu a uva. Então, ó. E porque a uva tem essa peculiaridade, né? Que tem sempre pessoas que não gostam. Porque dá pra brincar com a uva. Porque muitas vezes a gente mastiga a uva e nem percebe que está comendo a tal da uva. E uva é petisco, né? Então, normalmente a gente está sempre conversando com alguém enquanto está petiscando, né? E é justamente isso que Mindful Eating traz para a gente, que é perceber, durante o ato da alimentação, como eu posso estar com a minha mente ancorada no que eu estou fazendo. Porque, né, a gente come respondendo zap. Eu não me incluo nessa. Mas a gente tem o hábito de comer pensando em 1000 coisas. Então, essa prática de Mindful Eating, tem várias pessoas trabalhando com obesos mórbidos e é incrível o trabalho que algumas nutris fazem. É maravilhoso. Vocês começaram a perceber os nossos impulsos e os nossos automatismos? Nossa mente extremamente reativa, que é, quando eu coloco alguma coisa na boca, o que eu tenho que fazer? Mastigar. A boca saliva, né? Dá pra você mastigar. Sim, é automático. E a ideia de Mindfulness é realmente remover os automatismos e fazer com que você aprenda, né, reeduque o cérebro a outra coisa. Quem tem filho pequeno sabe que a criatura fica lá sambando com a comida na boca, né? Eu falava pro meu filho, você fica sambando com a comida na boca. Mas ele fazia Mindfulness, ele estava me ensinando isso lá há 15 anos atrás. E eu reclamava do coitado. Então, é uma brincadeira que se a gente conseguir estar atento a 2 garfadas a cada refeição, ou em uma refeição,
também o efeito no final do dia é maravilhoso. Então estabeleça, eu não consigo ficar mindful na refeição toda. Me irrita. Esteja nas primeiras garfadas. E o resultado realmente é fantástico. Observem em quanto tempo vocês comem. Normalmente dá 2 minutos. A média é 2 minutos. Eu comecei a fazer um tratamento Ayurveda e a minha terapeuta falou: Bia, você tem que comer em 15 minutos. E aí o tempo porque eu estava com uma questão intestinal, o tempo que a gente deveria mastigar, o coitado do intestino, tem que fazer o trabalho, tudo, o estômago, todos os nossos órgãos gastrointestinais, tem que fazer um serviço dobrado, porque os nossos dentes não fazem. Porque a gente tem pressa. E aí quem tem pressa não vive. Foi muito difícil? Essa foi. É um desafio. É uma ansiedade. Sim. O ato de comer, ele está muito relacionado a essa questão social, ainda mais a uva pá. Que é sempre em eventos familiares, ou quando a gente está em reuniãozinha, que a gente come de bocado sem prestar atenção. Então é um descondicionamento mental mesmo. E a nossa última prática, a minha meditadora. Nossa última prática, todos fiquem em pé. Essa é para aquele dia que vocês falarem assim: meu Deus, eu não vou poder tirar. Estou fervendo aqui. Tá bom. Não tem problema, Carlos. Beleza. A minha sugestão é que vocês façam ainda... Quem que consegue fazer exercício logo de manhã? Ir para academia? Quem consegue de manhã? Quem prefere e vai. Levanta a mão. Bom, pouco, né? Aí a gente faz o quê? Acorda, engole o café, da manhã, engole também coisas sólidas, sem mastigar, põe a roupa e vaza. Ótimo. Só que não é ótimo. Só que não. Então, não dá para fazer atividade física de manhã? Ok, mas vamos dar uma atençãozinha para o corpo, tá? Então, para trazer atenção para o corpo. Faltou uma coisinha. O body scan, essa técnica que a gente fez do escaneamento corporal, dá pra gente fazer em pé. Quando a gente estiver naquela fila deliciosa do banco. Nossa. Quando a gente estiver fazendo alguma coisa. Mas aí mantém os olhos abertos. Aí mantém os olhos abertos. E imagina lá, como se fosse uma onda passando por todas as áreas do corpo. Melhor do que ficar reclamando. Esse caixa não faz o serviço. Então, dá pra fazer escaneamento corporal em filas, tá? Então, os braços soltos. Notem a respiração. Uma respiração profunda, consciente e atenta. E lentamente vocês vão abrir e fechar as mãos. Enquanto abrem e fecham as mãos, elevem os ombros. E abaixa os ombros. E eleva e abaixa. E elevem os braços para frente. E a mesma coisa. Lentamente. E para cima também. Ok, trazendo presença para o corpo. Mas está muito fácil, a gente vai acelerar a abertura e o fechamento das mãos. Rápido. Isso. E mais rápido. Resistam o quanto puderem. Resistam e observem. Sem xingar, apenas resistam.
Foque em si. Tenta segurar a risada, aproveitem o exercício. É difícil? Vai. Parou. Observe. Desçam com as mãos uma paralela com a outra. Observe a sensação. As mãozinhas paralelas. Agora lentamente abaixa os braços. E observe a sensação. Possíveis formigamentos. Observe se um lado do braço está mais cansado do que o outro. Ou os dois estão cansados igual. Observe os dedos das mãos, se existe alguma dor de um lado que seja diferente do outro. Agora a gente vai fazer com as pernas. Chutes. E um pouquinho mais rápido. E mais rápido. Perceba o corpo. E quem conseguir pular e alternar, quem tiver de salto. Observe o corpo. Parou. Respirem. E vejam as sensações presentes agora. Levem as mãos no coração. Vejam se é possível sentir suas batidas. O quanto ele está aí trabalhando o dia inteiro e a gente nem nota. E faça uma respiração consciente. E repita internamente apenas: tá tudo bem comigo. Eu me amo exatamente como eu sou. Tá tudo bem. Eu me amo exatamente como eu sou. E mais uma respiração profunda. E relaxem os braços. E abram os olhos. E quero agradecer esses momentos que tivemos juntos. E que de repente vocês consigam levar essa vivência para a prática de vocês do dia a dia. Muito obrigada. Mais fácil praticar depois de mexer o corpo? Quem achou mais fácil? Sim. É mais fácil, porque a ideia é trazer a âncora atencional para o corpo, né? E se a gente não consegue ter clareza do corpo, aí a gente acorda o corpo. É a mesma coisa que dizer, eu não, né, Michael Phelps, eu tenho preguiça. Começa a fazer alguma coisa e aí a vontade, né, a ação, ela te encontra no caminho. Então não espera vir do além. Eu tenho que me sentir motivado para tal coisa. Faça tal coisa, a motivação te encontra andando, né? Isso funciona mais. Então num dia que vocês estiverem muito agitados, faça.
algumas coisas assim para trazer a energia para o seu corpo, para você ter consciência. Olha, eu tenho um corpo, eu habito nele. Eu não estou perdida nos meus pensamentos, eu habito um corpo. Aí fica mais fácil para vocês trazerem a atenção, tá? E aqui algumas diquinhas. Prática na respiração, caminhadas lentas, colocar lembretes no celular, alimentação com atenção, evitar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, dormir bem, porque a nossa vida merece. E aqui estão os meus contatos e tem o último slide do QR Code, né, meninos? Podem tirar. Não está funcionando? Ah, ok. Ah, então. É? E quem tiver dúvidas? Então, só agradecer, Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sua disponibilidade, eu né? que Veio agradeço. de onde, né? De onde você veio? Sorocaba. Sorocaba. Muito obrigada. Mas é uma pela honra. disponibilidade, Ah, viu? eu Foi que ótimo. agradeço. São certificados, Ah, muito obrigada. Tá bom. Pessoal, o QR Code então não está funcionando. A gente Tá. acha que é porque expirou, que a gente fez já tem um tempinho. Até para adiantar, e a gente mandou para os palestrantes já para cá, junto aqui na aula, mas não deu certo. Infelizmente, a gente acha que expirou. Então, a gente vai enviar por e-mail depois, aí se vocês puderem fazer a avaliação, para a gente é muito importante, tá bom? Muito obrigada e até amanhã, para quem vem amanhã. Obrigada, gente.